Dentro de você existe uma força calma e poderosa, pronta para transformar completamente sua maneira de pensar, sentir e agir. É a clareza que te mostra o que realmente importa. É a lucidez que te ajuda a enxergar com mais leveza. É o seu poder de decisão, que começa a despertar quando você para de gastar energia com o que não te faz crescer. Já pensou em quanta energia você perde com preocupações bobas, conversas vazias e distrações que não te levam a lugar nenhum? Vivemos em um mundo que quer pressa, que exige respostas imediatas, que empurra opiniões sem nem pensar. Mas, e se você decidisse caminhar por outra estrada? E se você passasse a observar mais, ouvir melhor, e só falar quando realmente fosse necessário? Imagine o quanto sua vida mudaria se, em vez de fazer mais, você passasse a fazer melhor. Com atenção, com propósito e com o coração inteiro. É isso que vamos explorar juntos agora. Como limpar a mente, usar suas palavras com sabedoria e reconquistar o foco que direciona sua vida. E para firmar esse novo começo, comente aqui embaixo: hoje, avanço com a firmeza de um estoico. Não é só uma frase, é um lembrete. É a prova de que você está pronto para liderar sua própria história. Quanto mais você repetir isso, mais sua mente vai te obedecer. Seu corpo vai ganhar mais energia. E sua vida vai entrar num ritmo novo, mais leve, mais firme, mais incrível. Tudo começa com uma verdade simples e transformadora. Pensamento não é realidade. Pensamentos são só ideias passando. Não são ordens, nem sentenças finais. Já percebeu como às vezes um pensamento negativo parece tão real que você age como se aquilo fosse verdade absoluta? Mas não é. Nossa mente tem o costume de criar cenários que nem existem. A gente se apega tanto ao que pensa que começa a sentir medo, tristeza ou culpa por algo que só está dentro da cabeça. Isso tem nome: fusão cognitiva. É quando o que você pensa se mistura com quem você é. Eu sou um fracasso. Eu nunca vou conseguir. Essas frases são só pensamentos, não são você. Marco Aurélio dizia que não é o que acontece, que dói, mas sim o julgamento que a gente faz sobre o que acontece. É a história que contamos para nós mesmos que machuca. Quando você entende que pensamentos são como nuvens ou trens, que passam e não precisam ser seguidos, você começa a se libertar. Você aprende a observar sem absorver, a escutar a mente sem obedecer tudo que ela diz, a viver com mais leveza, sem se afogar em cada ideia ruim que surgir. Treinar essa consciência todos os dias é como fortalecer um músculo que estava adormecido. Quando um pensamento pesado surgir, diga: isso é só um pensamento, não é um fato. E se quiser dar um passo a mais, troque a forma como você fala com você mesmo. Em vez de dizer sou um fracasso, diga: estou tendo o pensamento de que sou um fracasso. Parece pequeno, mas isso muda tudo. Cria um espaço dentro de você. Um espaço onde há tempo para respirar, clareza para escolher, força para mudar. A atenção plena vira sua aliada. Quando você volta sua mente para o presente, com a respiração ou com um simples momento de silêncio, você se ancora. Não é sobre lutar contra o pensamento. É sobre não alimentá-lo. Questione o que passa pela sua mente com calma. Isso é verdade? Isso me ajuda? Isso me fortalece? Com o tempo, pensamentos negativos perdem a força. Você passa a enxergar com mais clareza, agir com mais equilíbrio e sentir mais liberdade. Porque no fim das contas, você não é o que pensa. Você é quem decide o que fazer com o que pensa. E essa decisão, repetida com consciência, abre as portas para uma vida mais leve e verdadeira. A verdadeira força de uma pessoa não está no quanto ela fala, mas na profundidade do silêncio que ela sabe manter. Em um mundo onde todos gritam por atenção, quem escolhe ficar em silêncio com sabedoria se destaca. Não reagir, não se explicar, não cair na necessidade de provar algo o tempo todo. Isso é maturidade. A gente aprendeu que quem fala, mas é quem está certo. Que responder rápido mostra inteligência. Que ficar em silêncio é sinal de fraqueza. Mas isso é um engano. Quem sabe controlar os próprios impulsos é quem tem o verdadeiro poder.
Schopenhauer dizia que o barulho é o tormento dos fracos. E os estoicos sabiam: o silêncio é sinal de inteligência profunda. Marco Aurélio nos ensinava que manter a alma tranquila no meio da bagunça do mundo é uma das maiores conquistas humanas. O silêncio não é ausência, é presença forte, é decisão consciente, é sabedoria ativa e, acima de tudo, é proteção. O silêncio evita brigas, poupa energia e preserva o que há de mais valioso: sua paz interior. Não responder não é fraqueza, é sabedoria. Não explicar tudo o tempo todo não é arrogância, é segurança emocional. Quando você entende que não precisa da aprovação dos outros para ser você mesmo, você fica livre. Em uma discussão, quem silencia no momento certo protege a harmonia. Diante de críticas injustas, quem se cala com firmeza mostra sua integridade. O silêncio certo, na hora certa, é mais poderoso que 1000 argumentos. E tem mais. Ele desconcerta quem esperava uma reação, quem vive do drama, quem quer tirar sua paz. Em tempos onde tudo é barulho, aprender a falar menos é um ato de grandeza. O mundo precisa de mais pessoas que escutam com empatia e falam com intenção. Da próxima vez que você quiser se explicar demais, justificar suas escolhas ou responder no impulso, pare, respire e pergunte: essa explicação é para trazer clareza ou é só medo de desagradar? Se for medo, silencie. Sua paz vale mais. Quanto mais firme você for por dentro, menos precisa provar qualquer coisa por fora. Você já parou para pensar no poder imenso que a sua atenção tem? Onde você coloca sua atenção, ali cresce a sua realidade. Mais do que tempo, mais do que dinheiro, mais do que qualquer outra coisa, a atenção é o seu recurso mais precioso. Mas, infelizmente, muitos de nós desperdiçamos esse presente com distrações bobas, comparações sem sentido e preocupações que nem são nossas. Cícero, o grande pensador romano, só começou a mudar de verdade quando seu mestre lhe fez uma pergunta simples: em quem você tem colocado sua atenção? Foi aí que ele percebeu que enquanto sua mente estava voltada para fora, para brigas, notícias, problemas dos outros, sua alma estava parada. Nada crescia dentro dele, porque o crescimento verdadeiro não vem do que está acontecendo ao redor. Ele nasce quando você escolhe voltar a atenção para dentro, para aquilo que realmente pode mudar, para aquilo que está sob seu controle, sob sua ação, sob o seu cuidado. É isso que os estoicos nos ensinam com tanta clareza. Pare de esperar que o mundo mude e comece a se fortalecer por dentro, mesmo que tudo esteja um caos lá fora. Porque não adianta aparecer uma grande oportunidade se você ainda não está pronto por dentro para aproveitá-la. Não adianta querer uma vida nova com os mesmos hábitos antigos. Não muda nada se o mundo gira e você continua no mesmo lugar, ignorando o que precisa ser cuidado. Marco Aurélio dizia que a felicidade depende da qualidade dos seus pensamentos. Então comece a observar o que você tem pensado. Invista em você. Invista no seu corpo, na sua mente, no seu coração. Pergunte-se: quantas horas por semana eu dedico para mim mesmo? Se a resposta for quase nenhuma, talvez esteja aí a razão do seu cansaço. Mude o foco. Troque o que te cansa por aquilo que te fortalece. Porque cada minuto que você dedica a si mesmo é um passo firme na direção de uma vida mais forte, mais consciente e mais leve. A sua mente é como um jardim. O que você rega, cresce. O que você abandona, enfraquece. E o que você insiste em alimentar, mesmo sem perceber, se torna cada vez mais forte, mesmo que seja tristeza, raiva ou insegurança. Quando você foca demais em um problema ou em uma pessoa do passado, você está colocando energia num lugar que já devia ter sido deixado para trás. Mas aqui está algo poderoso. Você pode escolher para onde vai a sua atenção. Pode treinar sua mente para se voltar ao que te faz bem, ao que te fortalece, ao que te aproxima da sua melhor versão. Isso não quer dizer que você deve fingir que não sente dor. Significa apenas que você vai deixar de alimentar o que te prende e vai começar a fortalecer o que te liberta.
sempre que um pensamento ruim voltar, respire fundo e diga: eu posso escolher pensar diferente. Com o tempo, sua mente aprende o caminho de volta para o que é bom. A neurociência já provou o que os estoicos já sabiam há séculos. Nossa mente pode mudar. O nome disso é neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar. Com intenção e prática, você pode criar novos caminhos dentro da sua mente. Pode mudar a forma como enxerga o mundo. Pode reagir de um jeito novo diante de velhos problemas. Epicteto dizia: o que nos afeta não é o que acontece, mas a forma como interpretamos. Então, quando sua mente quiser te levar para longe do presente, traga ela de volta com suavidade. Leia algo bom. Faça algo que te fortaleça. Respire e imagine a vida que você quer construir. A cada pensamento bem cuidado, você planta uma nova semente. E aos poucos, com paciência, os velhos pensamentos vão perdendo a força. Você deixa de ser prisioneiro dos seus impulsos e se torna criador da sua história. Escolha com carinho o que você pensa. Cuide bem do que você sente. E verá. Sua mente vai deixar de ser um campo de batalha e vai virar um solo fértil de crescimento. Aceitar a realidade não é desistir. É ter coragem. É parar de lutar contra aquilo que você não pode mudar e usar essa força para transformar o que ainda pode ser diferente. A vida não vem com garantias. Ela nos surpreende, nos tira o chão, nos leva por caminhos que a gente nunca imaginou. Mas o sofrimento maior não está no que acontece, está na resistência. É quando a gente fica preso ao pensamento de que isso não deveria ter acontecido. Não era para ser assim. Esse tipo de pensamento nos trava, nos paralisa, nos prende a um passado que já passou. Aceitar não é se conformar. Aceitar é dizer: ok, isso aconteceu, e agora o que eu posso fazer com isso? É transformar a dor em impulso, o erro em aprendizado, o fim em recomeço. É nesse ponto que a sua força desperta de verdade. Estoicismo nos lembra que a dor não vem do fato em si, mas da narrativa que a gente constrói sobre ele. Marco Aurélio escreveu que é a forma como pensamos sobre um desafio que determina o quanto ele vai nos afetar. E essa mudança de olhar começa com uma decisão: parar de se punir por aquilo que já passou e começar a usar o que aconteceu como ferramenta de crescimento. Você não precisa saber todas as respostas agora. Só precisa dar o primeiro passo, assumir o controle da sua parte, se perguntar com sinceridade: o que essa situação está tentando me mostrar? Quando você faz isso, até a dor mais profunda vira solo fértil. Você descobre que não está quebrado, está em reconstrução. Avançar não exige que tudo esteja claro, só exige que você esteja disposto. E esse movimento, por menor que pareça, muda tudo. Você não precisa da aprovação de ninguém para ser quem você é. Essa é uma das verdades mais libertadoras que você pode abraçar. Desde pequenos, fomos ensinados a buscar aceitação, a tentar agradar, a nos moldar para caber nos padrões dos outros. A gente aprende a sorrir quando quer chorar, a concordar só para evitar conflito, a esconder quem é para não ser rejeitado. E isso até funciona por um tempo. Mas chega uma hora que cansa, porque a vida começa a perder o sabor quando você vive mais para os outros do que para si mesmo. Tentar agradar todo mundo é como tentar segurar o vento, e quanto mais você tenta, mais você se perde de si. Epicteto dizia que quem vive preocupado com a opinião alheia vive como escravo, não de correntes, mas de expectativas. A verdadeira liberdade nasce quando você começa a se respeitar, quando diz não ao que te fere, quando escolhe se manter fiel aos seus valores, mesmo que isso desagrade alguns. Isso não é arrogância, é integridade. Você não precisa justificar suas decisões para quem não vive sua vida. Basta viver com verdade. Pense, quantas vezes você se calou por medo? Quantas vezes você fingiu estar tudo bem só para não desagradar? Chega, sua vida não é um palco, é uma jornada,
única, feita de escolhas reais. E quanto mais você se respeita, menos sente necessidade de ser aceito. Porque quem se entende por dentro não depende de aplausos por fora. O silêncio tem um poder imenso, mas poucos sabem escutá-lo. Em um mundo cheio de barulhos, mensagens, pressões e vozes te dizendo o que fazer, o silêncio é como um santuário. Um lugar onde você finalmente consegue ouvir a sua própria alma. Não é a ausência de som. É a presença de algo mais profundo. Ele te pergunta com carinho: essa vida é realmente sua? Ou você só está repetindo o que esperavam de você? Quando essa pergunta chega, ela pode balançar tudo. Pode te fazer repensar caminhos, rever decisões, questionar certezas, mas ao mesmo tempo, ela te devolve o poder de escolher com consciência. Porque é no silêncio que você encontra clareza. É nele que você reconhece se está onde deveria estar. E é também nele que você se encontra de verdade, sem filtros, sem máscaras, sem ruído. Os estoicos sabiam o valor desses momentos de pausa. Sêneca recomendava que todo dia a gente se afastasse um pouco do mundo para escutar o que vem de dentro. Não é se isolar. É criar um espaço sagrado onde o mais importante pode emergir: a sua verdade. No silêncio, você percebe sentimentos que estavam escondidos. Decide coisas que andava adiando. Enxerga com clareza aquilo que estava embaçado pelo excesso de estímulos. E sim, às vezes o que aparece é difícil. São emoções antigas, feridas que você tentou esquecer, verdades que você não quis encarar. Mas é também nesse espaço que a cura começa. É ali que a paz brota. Por isso, crie esse hábito. Separe 5 minutos por dia só para você. Desconecte-se. Feche os olhos. Respire fundo. Não espere que tudo ao redor fique calmo. Traga a calma de dentro para fora. E quando fizer isso, algo vai mudar. Sua alma vai começar a sussurrar respostas que nenhum barulho do mundo poderia te dar. Tem uma sabedoria silenciosa que vive escondida no fundo de cada um de nós. Ela não grita, não força, não se impõe. Ela apenas espera que você se cale o suficiente para escutá-la. Mas a verdade é que passamos a vida fugindo dessa quietude. Fugimos com tarefas, redes sociais, conversas sem fim, distrações de todo tipo. Porque no fundo, temos medo do que o silêncio pode revelar. E ele revela sim. Revela dores não curadas, mágoas antigas, inseguranças profundas, mas também revela caminhos, soluções, forças que você nem sabia que tinha. O silêncio não exige respostas rápidas. Ele pede presença. Ele te convida a ficar com aquilo que sente, sem julgamento, sem pressa, sem a obrigação de resolver tudo agora. E é aí que mora a cura. Os estoicos entendiam que muitas vezes o sofrimento nasce do apego ao que queríamos que tivesse sido. Marco Aurélio dizia que aquilo que nos fere só tem poder porque damos esse poder a ele. Então, em vez de fugir da dor, por que não acolhê-la? Em vez de correr das sombras, por que não conhecê-las com gentileza? O silêncio é esse lugar onde você pode ser inteiro, mesmo estando em pedaços. Onde você pode sentir tudo, sem precisar fingir nada. Escute seu corpo. Ele guarda memórias que sua mente esqueceu. Escute sua respiração. Ela te guia de volta para casa. Escute seus pensamentos, mesmo os difíceis. Porque a verdadeira cura não exige pressa, exige presença. E às vezes, tudo o que você precisa são 5 minutos. 5 minutos de reconexão para perceber que aquilo que antes doía, agora ensina. Aquilo que parecia sem sentido, agora aponta uma direção. E aquilo que parecia insuportável, agora é só mais um degrau na sua transformação. Silencie o mundo lá fora e, aos poucos, o seu mundo interior encontrará paz. O estresse, esse ladrão invisível da nossa energia, se instala devagar, mas toma tudo. Ele aparece nas pressas, sem motivo, nos pensamentos acelerados, na sensação de que sempre falta algo. E quando a gente menos espera, está vivendo no automático, respirando pela metade, com o corpo presente, mas a mente esgotada. Mas aqui vai uma verdade transformadora.
Você não nasceu para viver assim. A calma não é um luxo, é uma necessidade vital. E o caminho para reencontrá-la está ao alcance das suas mãos. Começa em algo simples e muitas vezes esquecido: o silêncio. Um momento de pausa, um tempo sem distrações, uma decisão consciente de se reconectar com a sua essência. A ciência já provou o que os estoicos sabiam na prática: o silêncio cura. Bastam alguns minutos por dia para que seu cérebro comece a reduzir o cortisol, o hormônio do estresse. Pensamentos se organizam, emoções se acalmam, o corpo volta a respirar com profundidade. E nesse espaço de quietude, o caos encontra ordem. Marco Aurélio dizia que o sofrimento não vem do que nos acontece, mas de como interpretamos o que nos acontece. O silêncio é o lugar onde essas interpretações ganham clareza, onde a confusão dá lugar à sabedoria. Por isso, transforme o silêncio em hábito. Ao acordar, respire e fique alguns minutos só com você. No meio do dia, desligue o mundo, por instantes. Antes de dormir, feche os olhos e ouça o que vem de dentro. Quando o silêncio vira refúgio, ele vira fortaleza. E ali dentro você reencontra direção, equilíbrio e poder. Falar menos não significa se calar completamente. Significa falar com mais sabedoria, mais presença, mais intenção. Num mundo onde todos querem ter a última palavra, o verdadeiro diferencial está em quem domina a pausa. Palavras têm força, mas também têm consequência. O que você diz não pode ser desdito. E muitas vezes, é justamente no impulso de falar que surgem os arrependimentos. Já viveu aquele momento em que você disse algo e segundos depois se arrependeu? É aí que mora a importância da moderação. Os estoicos ensinavam que temos 2 ouvidos e uma boca por um motivo: ouvir mais, falar melhor. O sábio não é o que fala muito, é o que fala com propósito. Antes de dizer algo, pergunte: isso ajuda? Isso constrói? Isso é necessário? A comunicação verdadeira começa no silêncio que vem antes dela. Quem sabe calar no momento certo diz muito mais do que quem fala sem pensar. O silêncio bem posicionado revela maturidade, controle e respeito. E mais, ele dá força às palavras que você decide usar. Uma frase dita depois de uma pausa consciente pode transformar uma conversa, mudar um rumo, criar conexão. Pense nas pessoas que te impactaram de verdade. Não foram as que falaram o tempo todo, mas aquelas que sabiam exatamente o que dizer e quando dizer. Então, da próxima vez que estiver prestes a responder por impulso, pare, respire fundo, avalie. E se o silêncio falar mais alto do que qualquer palavra, ouça ele. Porque em um mundo barulhento, quem fala com propósito é ouvido. E quem escuta com presença, transforma. A busca pela perfeição é uma armadilha disfarçada de ambição. Muita gente fica parada esperando o momento ideal, o cenário perfeito, as condições alinhadas como mágica. Mas esse momento nunca chega. E enquanto a vida passa, oportunidades se perdem e sonhos se apagam. A verdade é simples e poderosa. Não é a perfeição que muda a sua realidade, é o movimento. É o passo dado com coragem, mesmo quando o medo ainda está presente. É a escolha de continuar, mesmo com dúvidas. Marco Aurélio dizia que não controlamos tudo, mas sempre podemos escolher como reagir. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser constante, porque o progresso, mesmo pequeno, é o que te aproxima da excelência verdadeira. Aquela que nasce de quem insiste, aprende e evolui dia após dia. Celebre cada pequeno avanço, mesmo que ninguém veja, mesmo que pareça insignificante. É no silêncio dos bastidores que a verdadeira transformação acontece. Quando você decide acordar mais cedo para cuidar da mente, quando escolhe se alimentar melhor, mesmo sem vontade, quando troca minutos nas redes sociais por algumas páginas de um bom livro. São essas decisões discretas que constroem quem você será amanhã. O estoicismo nos ensina que a força interior nasce justamente nos momentos em que a disciplina fala mais alto do que a emoção. Errar faz parte. Tropeçar é humano.
Mas continuar, mesmo sem aplausos, é o que forma os verdadeiros gigantes. Grandes vitórias não começam com finais épicos. Elas nascem de pequenos começos sustentados com coragem. Cada passo dado, mesmo com medo, é uma prova de que você não desistiu de si mesmo. E essa é a maior de todas as vitórias. Olhar para dentro pode parecer assustador, mas é o caminho mais direto para uma vida com sentido. É mais fácil apontar o dedo, culpar o mundo, responsabilizar os outros pelos nossos resultados. Mas enquanto a culpa estiver fora, o poder de mudar também estará. A verdadeira virada acontece quando você assume a autoria da sua história, quando para de se esconder atrás de desculpas e começa a agir com sinceridade. Epicteto dizia que não são os fatos que nos machucam, mas o modo como os interpretamos. E mudar essa interpretação exige coragem. Coragem para encarar verdades, para rever hábitos, para admitir que você pode e deve fazer diferente. Pergunte a si mesmo: o que em mim ainda me sabota? Que atitudes repetidas me afastam da vida que eu quero? Quais verdades eu tenho medo de encarar? Sim, essa honestidade pode doer, mas é ela que liberta. Quando você reconhece que ficou onde estava por decisão, mesmo inconsciente, algo muda. Porque ali, você entende que a chave da transformação está nas suas mãos. Não se trata de controle total, mas de atitude, de intenção, de decisão firme. É aí que você começa a dizer não ao que te afasta e sim ao que te fortalece. Você começa a escolher melhor, a agir com mais consciência, a se respeitar mais. E tudo muda. O poder que parecia perdido ressurge. Em cada escolha consciente. Em cada atitude que honra a sua evolução. Em cada passo dado com presença, mesmo em meio à dúvida. Olhar para dentro não é se punir, é se libertar. É reconhecer as sombras, mas também valorizar as luzes. É parar de fingir que está tudo bem, para finalmente construir uma vida que realmente faz sentido. A transformação começa quando você decide ser sincero com você mesmo. A base de uma vida forte começa pelo que ninguém vê. Os alicerces invisíveis que sustentam tudo o que você é. Mente, corpo, relações e finanças. Esses 4 pilares definem o quanto você consegue crescer, resistir e prosperar. Se um deles está frágil, todo o seu equilíbrio interno sente. Começa pela mente, o lugar onde tudo nasce. Pensamentos ruins, crenças que te limitam, histórias negativas que você repete sem perceber. Tudo isso contamina sua energia e bloqueia sua ação. Mas quando você alimenta sua mente com ideias que elevam, com conteúdos que inspiram e com pessoas que te somam, sua clareza floresce. O que você lê, o que você assiste, com quem você conversa, tudo isso constrói sua realidade interna. E é esse mundo interior que molda tudo o que você vive do lado de fora. Mas uma mente lúcida precisa de um corpo desperto. Seu corpo é o veículo da sua jornada. É nele que mora sua energia, sua disposição, sua capacidade de realizar. Não se trata de estética, trata-se de vitalidade. Dormir bem, comer com atenção, se mover todos os dias. Isso não é luxo, é autocuidado. Porque sem um corpo saudável, até as melhores ideias morrem no papel. Depois vem os relacionamentos. As pessoas ao seu redor têm mais impacto do que você imagina. Relações que te elevam te empurram para frente. Relações tóxicas te puxam para trás. Reflita sobre quem está com você. Honre quem te fortalece. E com coragem afaste-se de quem te desgasta. E por fim, as finanças. O dinheiro não é tudo, mas influencia tudo. Sem organização, você troca liberdade por ansiedade. Com consciência, você constrói estabilidade e escolhe com mais liberdade. Por isso, cuide de cada pilar com intenção. Fortaleça suas bases antes que o caos te obrigue a isso. Quando sua estrutura está firme, nenhuma tempestade te derruba. Você se torna inabalável. Sem uma direção clara, até o vento mais favorável se perde.
Muitas pessoas vivem como folhas ao sabor do acaso, sendo levadas pelas urgências dos outros, pelos desejos do momento, pelos medos que nem são seus. Mas quem não sabe onde quer chegar, aceita qualquer caminho e acaba vivendo uma vida que não escolheu. É por isso que clareza é poder. Ter metas definidas, mesmo que simples, é como acender uma luz no meio da estrada. Dizer quero mudar é o começo. Mas o que você quer mudar? Por que quer mudar? E como pretende fazer isso? Escreva suas metas. Coloque prazos. Transforme a intenção em ação. Quando você dá um nome para o que deseja, sua mente se alinha, sua energia se organiza, e o impossível começa a parecer alcançável. Metas claras eliminam desculpas. Se você quer saúde, defina os hábitos que precisa cortar agora. Se você quer mais dinheiro, trace o valor, o plano, o limite de gastos. Se você quer mais paz, comece identificando o que está roubando sua tranquilidade. A mente precisa de direção. Sem ela, qualquer distração parece válida, mas com foco você ganha consistência. E com consistência você cria uma nova história. Crie rituais que sustentem sua jornada. Rotinas não são prisão, são libertação. Porque quando você sabe o que quer, até os dias difíceis fazem sentido. Estabeleça sistemas, organize seus horários, dê propósito ao seu tempo. Grandes mudanças não nascem da sorte. Elas nascem de hábitos. E hábitos nascem da repetição. Escolha uma direção. Mesmo que devagar, vá, porque quem sabe para onde vai, nunca anda à toa. A grandeza que você procura não está nos grandes momentos, mas nos pequenos gestos que você repete todos os dias. É fácil admirar quem conquistou algo enorme. Difícil é perceber que essas vitórias foram construídas com atitudes simples, feitas com constância. O extraordinário nasce do ordinário, da escolha de levantar mesmo sem motivação, de desligar o celular para focar em você, de trocar o conforto da distração pela construção da sua melhor versão. São essas decisões silenciosas que te moldam. O sucesso não é um acontecimento, é um processo. E esse processo é sustentado pelos rituais diários que você decide manter. Quer mais foco? Comece com 2 minutos de silêncio pela manhã. Quer mais conhecimento? Leia um pouco por dia. Quer mais equilíbrio? Respire fundo antes de reagir. São nesses pequenos compromissos que mora a sua força. Quando esses hábitos se repetem com intenção, eles criam uma base tão firme dentro de você que nenhuma crise externa pode derrubar. E então você olha para trás e percebe: aquela vida que parecia tão distante foi construída passo a passo, com paciência e presença. Não espere por uma mudança mágica. Crie uma rotina que te leve até onde você quer chegar. E se um dia falhar, recomece no dia seguinte. Porque a constância é mais poderosa que a perfeição. O importante não é nunca cair, é sempre levantar. E agora, para selar essa jornada de consciência, escreva nos comentários: eu escolho crescer. Em silêncio. Essa frase é mais do que bonita. É um pacto. É o lembrete de que você escolheu a sua evolução. E se você ainda não está inscrito no canal Invulnerável, clique agora em inscrever-se e ative o sino. Aqui, todos os dias, transformamos silêncio em sabedoria, ruído em clareza, presença em poder. Porque no final, a vida mais forte é aquela que você constrói de dentro para fora, com intenção, com firmeza e com verdade.